Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus derrame as bênçãos dele sobre a vida de cada um de vocês. Simone, que é isso? Um videozinho rapidinho, enquanto eu estou aqui, eu vou ter que buscar Radassa no colégio. Enquanto eu vou pentear meu cabelo e tirar essas olheiras, vou conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Então, fui lá no quarto rapidinho da Radassa para passar o hidratante, porque vocês sabem, mãe de menina, quando você tem uma menina que ela vira adolescente, acabou. Apesar de que da Radassa, desde quando ela era bem pequenininha, ela já usava minhas coisas. Então, e é isso. Então, gente, vou ter que ir lá no colégio da Radassa, né? Eu vou avisar a direção que a gente vai se ausentar e não para prejudicar a Radassa. Então, eu vou ter que ir lá conversar com a diretoria, né? A diretora do colégio, as professoras. Porque, gente, a Radassa, o pai dela trabalha, minha irmã trabalha. E a Radassa não pode, a Radassa tem 14 anos, né? Quando eu fui no ano passado, ela não foi porque a minha irmã já estava em casa, né? O pai dela também estava com um horário que podia ficar com ela. Mas esse ano, além dela fazer os 15 anos, né? Que vai ser um presente para ela. Eu acho que o presente dela é só andar de avião mesmo, gente. Mas assim, o pessoal lá tá dizendo que vai levar a gente para sair, né? Bastante. E eu quero que, sabe, que seja uma viagem abençoada para ela. Peraí, gente. Então, sou muito engraçada. Então, gente, pessoal, eu vou lá, vou conversar com a professora, com a diretora, para que não venha prejudicar ela, né? Porque a gente vai ficar, o quê? 10 dias. Entre esses 10 dias tem sábado e tem domingo, então não conta, né? Mas assim, não conta lá pro colégio, mas assim, como pode prejudicar ele nos estudos, lá no colégio, então eu resolvi ir lá conversar. E ela tá bem ansiosa. Mãe, você não vai lá? Eu falei, vou. Eu ia na hora da entrada, porém, como tinha as coisas para fazer, né? Aí eu falei, como hoje ela vai sair cedo, eu falei para ela, filha, então a mãe vai te buscar e a gente conversa, né? Com a direção, com todo mundo. E eu queria falar aqui para vocês, né? Sobre os meus filhos. Hoje eu vou falar sobre os meus filhos. Os meus filhos tiveram que amadurecer muito rápido. Por quê, Simone? Por causa do câncer, né? Quando eu descobri, eu já falei pra vocês isso, a Radassa tinha 2 aninhos. Eu falo 14 anos com a enfermidade porque o médico, ele não falou, ele falou pra mim que poderia, essa doença, né, eu poderia estar com essa enfermidade até na gravidez da Radassa. Eu já tinha esse diagnóstico e não sabia, enfim. Então eu falo 14 anos porque mais de tratamento são 13 anos, né? 13 anos, enfim. E a minha filha, vamos botar assim, ela tem 14, ela vivenciou muitas coisas comigo. Ela passou por muitas coisas. Ela cresceu comigo nesse processo de quimioterapia, de radioterapia. Ela cresceu nesse processo de, sabe, de ter que passar por cirurgias, sabe, e passa mal, vai pro hospital, volta do hospital, enfim, né? Então, assim, peguei o pincel, que era meu, que ela pegou. Eu gosto de passar com isso aqui também. Então, ela teve, né, que amadurecer. Minha filha tem 14 anos, a minha filha é uma adolescente, uma pré-adolescente, adolescente, não sei, que já cresceu, sabe, nesse mundo. E embora eu fazia de tudo, né, para ela não passar por isso, por sofrimento, eu sempre tentei amenizar, né, ser forte. Por quê, gente? Porque eu tinha minha mãe também, que era uma mulher de Deus, e assim, eu não queria que ela sofresse, mas eu não queria passar as coisas para minha mãe de uma forma, sabe, muito porque a minha mãe já era idosa
E ela, nossa, como ela sofreu, né? Mas ela sempre me dava todo apoio, você vai vencer isso e aquilo. Só que a Radassa, ela mamava no meu peito. Então ela teve que, ela passou por tudo, ela viu tudo, ela cresceu já sabendo das coisas todas. E hoje ela fala pra mim, mãe, ela até às vezes briga comigo, sabe? Mãe, não tem necessidade de você passar por isso, já aconteceu tanta coisa, já passou por tanta coisa. E é verdade, gente, sabe? E então, assim, ela é uma menina muito madura, sabe? Ela é muito caseira, né? Mas sai quando precisa, quando ela quer, né? Mas ela é uma menina muito ajuizada. Eu espero que permaneça, né? Em nome do Senhor Jesus, eu espero que permaneça, porque a Bíblia fala que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. E esse ensinar os nossos filhos, gente, as pessoas acham que tem que ir para a igreja todo dia. Não é isso. Ensinar, sabe, o dia a dia, a ser pessoas honestas, a ser pessoas de bem, a ser pessoas de caráter, sabe? Não tentar passar por cima de ninguém, não tentar enganar ninguém, sabe? É você criar uma pessoa de bem, sabe? De bem mesmo, para lá na frente eles crescerem, sabe? Uma pessoa de bem mesmo, sabe? E poder falar que assim, olha, eu conquistei sem passar por cima de ninguém, sem humilhar ninguém, sem puxar tapete de ninguém. E é isso que eu sempre falei para eles, né? Conversei com eles. E o meu filho hoje tem 20... Gente, eu tô morrendo de calor. E olha que o tempo aqui tá chuvoso. Deixa eu botar aqui de novo. Vocês estão entendendo que minha vida sempre é uma correria? Na luz aí parece que minha cara tá bem branca, mas não tá não. Então, meu filho, hoje, ele tem 28 anos, ele tem 2 filhas, novinho, né? Ele é um menino muito responsável, trabalha demais, é muito trabalhador, por conta, né, que ele tem que sustentar as filhas. Mas meu filho também, quando ele descobriu, né, quando eu contei pra ele ficou muito revoltado, né? E como ele já era maior, ele já tinha uns 13, vou perder um pouco nos dias, né? Mas assim, uns 13 anos, ele ficou muito revoltado, gente. E vou te falar, eu quase perdi meu filho para outros caminhos, né? Porque ele falou, você não, mãe, você não. Você faz bem para todo mundo, você ajuda todo mundo, você vive na igreja, até se revoltar contra Deus. Como que Deus fez isso, permitiu isso? Porém, Deus não tem nada com isso, né, gente? Deus não tem nada com isso. Aí nisso, o que aconteceu? Meu filho precisou amadurecer muito rápido. Então ele teve que, sabe, eu tive que conversar com o pai dele, eu tive que falar, né, conversar com o pai dele, né, para poder ficar ali junto com ele mesmo, né. Então, assim, desde os 13 anos, os meus filhos, o meu filho, ele pegou uma responsabilidade. Meu filho é muito independente para tudo, gente, para tudo, sabe? Então, assim, a doença deixou marcas muito fortes na vida do Vinícius e na vida da Radassa. Porém, não são pessoas revoltadas, não são pessoas, sabe, problemáticas, revoltadas. Eles são, eu posso dizer que são pessoas, tanto meu filho quanto a minha filha, que são pessoas que tiveram que encarar uma realidade, como muitos, né, devem passar por isso. Uma realidade muito ruim, porque ninguém, sabe, quer entender, entende, né, que o câncer bateu na sua porta. E eu não abri ela, quem invadiu. Então, meu filho precisou crescer.
muito rápido. Antecipou, sabe? Os obstáculos. Mas, como eu falei pra vocês, eu sempre tentando passar pra eles que tava tudo bem. E não tava tudo bem, gente, né? O câncer veio, né? Se alojou e foi chato, foi ruim, né? Passei por muitas coisas, mas sempre falando pra eles que tudo ia dar certo, porque Deus estava e está no controle de todas as coisas. Então, meu filho com 13 anos teve esse baque, a minha filha cresceu nessas situações todas, tanto que para vocês verem que meu filho nunca foi numa quimioterapia comigo. O meu filho nem vinha aqui. Ah, porque ele é ruim? Porque não. Meu filho, ele nunca vinha aqui porque ele não aguentava ver. Meu filho não ia para o hospital, nada, 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 porque ele não suportava, né? Uma vez quando eu fui fazer uma cirurgia, a esterectomia, foi a esterectomia ou foi a do peito? Eu acho que foi a do peito. Que eu tive que colocar, eu vim para casa com dreno, que eu falo aquele cachorrinho, né? E ele, quando me viu chegando, ele tava aqui na sala da casa da minha mãe, e ele simplesmente, ele foi desfalecendo, quase desmaiou. Quase desmaiou, gente. Olhar aqui, só um pouquinho, só passar só o rímel. Então, assim, eu, como muitas mulheres, né, como muitas famílias, passa por isso. Porque mesmo a gente com a enfermidade, a gente tem que buscar força em Deus para poder passar para os nossos filhos, para nossa família, que vai tudo bem. Mesmo a gente com medo, mesmo a gente, às vezes, chorando. E muitas das vezes eu tive que, como posso dizer, esconder, engolir o choro para poder não passar para eles, para poder não passar para minha mãe. Mas a minha mãe, minha filha, né? Minha mãe sabe como é que é, né? Mãe é mãe. Então, assim, eu tentei de todas as formas, sabe, tentar passar de uma forma. Às vezes minha irmã fala que eu sou doida. Eu não sou doida, ou sou, não sei, né? Mas eu queria evitar. Então, assim, por que tá rindo demais? Brinca demais, né? Porque realmente o Senhor me sustentou, tem me sustentado, né? Às vezes as pessoas falam, Simone, você tinha todo motivo do mundo para poder chutar o balde, reclamar, fazer, acontecer. E foi totalmente diferente, né? Mas por quê, gente? Porque eu acredito muito em Deus, acredito muito nas promessas de Deus, e eu acredito muito naquilo que Deus falou, tem para minha vida, né? E tem para a vida do meu filho, para a vida da minha filha. Então eles, assim, eles tiveram que, bum, sem querer, mas eles tiveram que crescer. Sem eu querer também, tá, gente? Eles tiveram que amadurecer. Então, hoje, minha filha, eu posso dizer que hoje a Radassa, porque hoje ela tá me vendo assim bem, né? Foi 2 quimioterapias, muitas coisas que ela passou. E hoje ela tá tentando colocar pra fora algumas coisas. Às vezes eu até acho assim, tá de malcriação, mas não é, que ela quer falar, ela quer falar, porque antes ela via e se calava. Hoje não, hoje ela fala, mãe, é isso, é isso, é isso. Ela não engole, sabe? Sempre foram filhos abençoados, sempre foram filhos respeitosos, tanto comigo, minha mãe, meu pai. Eu perdi meu pai já tem 14 anos, né? 14 anos, 13 anos, né? Radassa era bem miudinha, então meu pai não pegou essa fase, né, minha. Mas eu dou graças a Deus, porque eu e meu pai, se eu era agarrada com a minha mãe, imagine eu e meu pai, sabe? Era uma coisa de louco. A gente era muito ligado, sabe? De beijo, abraço. Minha mãe falava, vocês são muito melosos, não sei o quê. Eu gosto, gente. Abraçar, beijar. Eu puxei meu pai. Meu filho também não gosta muito dessas coisas, não. Mas eu já chego mais no sapatinho, né?
Deixa eu só passar um pouquinho de... Só pra dar uma coradinha a mais. Mas, assim, eu com meu pai, a gente era muito agarrado. Então, e minha mãe passou a ser porque eu beijava ela, eu ia pra cima dela mesmo. Ela fala, garota chata, melosa demais. Enfim, pessoal. Então eu sei que tem muitas pessoas, muitas famílias que estão passando pelo que eu passei em relação aos meus filhos novos, ter que ver, né, entrar nessa batalha aí, né, com algum familiar com câncer ou com outra doença, né, que às vezes as pessoas não entendem, mas eu quero dizer para vocês, Deus está no controle de todas as coisas. Deus é aquele que cuida da gente, da nossa casa, da nossa família, assim como Deus cuidou do meu filho, da minha filha, cuidou da minha mãe, cuidou de todos, cuidou de mim. Eu quero dizer que Deus vai cuidar, sabe, de você, dos seus parentes, dos seus filhos, de cada um de vocês. O Senhor vai cuidar. Então hoje, voltando aqui, o meu filho, né, como ele casou muito cedo, se relacionou muito cedo, mas assim, tudo tem o seu tempo, né, mas assim, foi tudo muito novinho, ele passando as coisas muito novinho, e hoje está refletindo nele, né, ele casou cedo. Eu também agradeci porque ele pegou uma responsabilidade muito cedo, né, e eu creio que naquele momento foi Deus, porque senão amizades, né, sabe, que o pai dele tem bar, ele começou a trabalhar, o pai dele puxou ele para trabalhar, meu filho trabalha desde os 13 anos, muito, então o pai dele puxou ele para poder não ficar com a cabeça vazia, porque poderia entrar em outra área, quase, mas o Senhor, com a mão forte dele, tirou. Né? Meu filho trabalha muito, então ele pegou a responsabilidade de casamento, de morar sozinho. Pra ter uma noção, minha neta tem 9 anos, né? 9 anos. A mais nova tem 4, um rapaz de 28 anos, né? Mas no momento eu glorifiquei a Deus por quê? Por causa disso. Porque ele não focou só em mim, não ficou focado. Ah, minha mãe, não, sabe? Deus foi abrindo horizontes, abrindo caminhos, né? E tudo aconteceu da maneira que tinha que acontecer. Ele teve as filhas dele, porém, hoje, gente, como foi tudo muito cedo na nossa vida, hoje também está refletindo isso. Então, aquilo que ele não viveu de adolescente, aquilo que ele não viveu, sabe, com os 17, 18, 19, 20, né, sabe, hoje tá começando. Não tô dizendo que meu filho tá doidinho, maluco, querendo viver, querendo aprontar, não é isso. Mas eu percebo que está, sabe, como se estivesse faltando alguma coisa, como eles tiveram que pular etapas, como ele teve que pular etapas muito cedo. Hoje eu percebo que tá faltando algo na vida dele. Embora ele, né, ser um menino muito... Todo mundo conhece ele aqui. Todo mundo gosta dele. Mas, assim, parece que tá faltando algo. Porque aquela parte que ele tinha que viver, ele não viveu. Ele viveu de uma forma muito diferente, sabe? Por que eu tô falando isso com vocês? Porque eu tenho orado pela minha família, pelos meus filhos, a minha família, meus filhos e minhas netas, né? Eu tenho orado muito para eles, por eles, para que Deus venha suprir, sabe? Dentro deles, na alma deles, o sentimento deles, tudo que aconteceu durante esses anos que eles tiveram que amadurecer precocemente. Eu peço a Deus que derrame o bálsamo sobre a vida de cada um deles, sabe? Então, mesmo agora eu vendo que algo faltou, que eles tiveram que aprender, que ser forte muito rápido, eu vejo que hoje está refletindo em algumas áreas da vida deles, de cada um deles, né? Hoje meu filho está, né, com 28 anos e está passando por algumas dificuldades, né, com ele mesmo, que eu creio que vai acabar.
E a minha filha, com 14 anos, ela cresceu muito rápido e às vezes ela pensa que ela é minha mãe. Mas eu sei que é porque ela está querendo ajudar. Então, esse vídeo bem rápido para vocês, de 21 minutos, é para falar para vocês que Deus, Ele vai fazer na nossa vida e na nossa casa, Ele está fazendo. E eu creio que meus filhos vão contar a vitória do testemunho que eles estão vendo, né, de vida. E tudo que meu filho está passando, eu creio que Deus vai ensinar ele e ele vai sair mais maduro e aprendendo muitas coisas, né? E a minha filha vai crescer, vai também aprender muitas coisas. Eu estou dizendo aqui nessa tarde que eu vou lá, né, buscar, eu parei e eu queria falar sobre isso, que como uma doença muda toda a situação de uma casa, como um câncer, como qualquer tipo de doença, qualquer problema, um problema na família, um problema entre, né, casamento, muda, perturba, aflige toda uma família. Mas eu quero te dizer que a primeira instituição de Deus, sabe, é a família, não é casa, carro, dinheiro, nada. Primeiro de tudo é a família. Então eu quero dizer que a nossa família, minha família e a sua família é bênção do Senhor. Não desista, não se apavore. Se você estiver com medo, como eu tive e tenho muitas das vezes, confia no Senhor, deleita-te no Senhor, ore. Independente da sua religião, fale com Deus, ore a Deus, clame a Deus, entrega a tua família, a tua causa diante do Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer, tá? Então eu vim aqui passar para vocês mais uma experiência de vida minha e dos meus filhos, que eles vão ter que trilhar o caminho deles, né? Mas eu confio no Senhor. Eu confio nos propósitos de Deus, eu confio que tudo passa, tudo é passageiro, né? Eu creio que nesse momento eu estou aqui falando com vocês e a mão do Senhor está tocando na minha filha, no meu filho, e eu creio que a mão do Senhor está tocando, sabe, na tua casa, na tua família, na situação mais adversa. O Senhor está agindo, porque Ele é fiel. Nem tudo é perca. Nem tudo é derrota, nem tudo, sabe, é um problema muito sério, nem tudo quer dizer que você está, sabe, perdendo, é Deus ajustando. Então hoje eu vejo a situação do meu filho, a situação da minha filha, de ter vivenciado desde novo, como eu vou falar de novo, como eu vejo, eu sei que tem muitas famílias, né, que está passando pela mesma situação, você que está passando com sua mãe, com sua esposa, com sua irmã, não sei, cada um. Entenda e confia no Senhor. Tudo é para amadurecimento, sabe? Se quiser chorar, chore. Se quiser, sabe, gritar, grite. Mas não perca a tua fé em Deus. Deus, Ele faz tudo certo. E tudo tem um propósito. E o propósito é de você glorificar o nome do Senhor e saber que a tua casa, a tua família, os teus filhos e os teus projetos estão na mão do Senhor, amém? Então eu vou lá buscar minha pequena, né, que está quase do meu tamanho, né, e era isso. Então assim, os seus filhos são bênção, a tua casa é bênção, a tua família é bênção. Não desista, não desista, sabe? Mas Simone, você não é casada, o meu marido é o Senhor Jesus, né? E eu vivo para Deus, para os meus filhos, né? E para mim. Vivo para mim também. Então, não desista, gente. Ainda que você tenha recebido um diagnóstico, ainda que você esteja desempregado, eu tenho orado muito para provedores, né? De casa, os provedores, que são mulher, homens, que Deus venha abrir porta, que Deus venha abençoar, mas não desista. Faça um ato de fé. Creia somente e entregue na mão do Senhor Jesus. É isso que eu queria falar com vocês nessa tarde. Que nem todo vento, nem toda tempestade quer dizer que vai acabar, sabe, vai se transformar numa coisa ruim. Não, Deus está cuidando da nossa família. Deus está cuidando dos meus filhos. Deus está cuidando de mim. E Deus está cuidando de mim.